Olá, pessoal. Aqui é o Gabriel. Vim hoje te mostrar o testemunho da menina de 10 anos. E esse vídeo que eu vou te mostrar, ele é traduzido em nosso idioma, em português, tá? E você vai entender muita coisa. Você vai ficar chocado com a visão que ela teve do portão celestial do céu. Ela viu o próprio Jesus Cristo e ela abraçou. E você vai entender como que vale a pena a gente buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Irmãos, quando eu vi esse testemunho, eu senti muito edificado e você também sentirá. Isso vai te motivar você buscar mais o Senhor, se preparar, se arrepender. Porque o verdadeiro evangelho é quando se prega arrependimento, conversão, renúncia. Se você está em pecado, abandona, se arrependa, ora a Deus, aceita Jesus como seu único e salvador da sua vida. Se você aceitar o Jesus Cristo verdadeiramente como seu único salvador da sua vida, você nunca mais será o mesmo. Ninguém vai te tirar do caminho. Esse testemunho está impactante, tá? Assista até o final. Não pula o vídeo. Tenho certeza que você vai sair desse vídeo edificado. E eu recomendo, depois desse vídeo, você fazer uma oração consagrando a sua vida a Jesus Cristo. Amém? Confira o vídeo, é muito bom. Tenho certeza que você vai gostar. Olá, eu tenho 10 anos de idade e eu queria compartilhar algo com vocês. Eu vou contar a visão que tive quando eu tinha uns 5 anos de idade. Então, minha visão eram portões muito grandes, muito bonitos e com ouro. E eles se abriam automaticamente. Caminhei através deles. E quando eu entrei, lá havia um trono. E havia uma pessoa que saía luz do rosto dela. Parecia Jesus. O rosto dele brilhava com muita luz. E ele estava em um trono. E eu corri. Eu achei o abraço dele muito diferente. Era algo sobrenatural. Um amor sobrenatural que eu não conseguia entender direito. Então, depois disso, continuei caminhando e vi isso. Eu vi anjos. Eles subiam e desciam nas nuvens. Eles pareciam seres humanos. E eu os vi descendo e subindo, e eles subiam e desciam, cima para baixo. E eles brilhavam e eles eram cintilantes. E aquilo foi tão lindo. E aí eu olhei para baixo. Você sabe aquelas coisas que tem nas filas do cinema? Coisas parecidas com postes, com luzes e com aqueles separadores de espaço? Você disse que era como um cinema? Um separador de postes dourados? Então você vê as cordas como se... Você sabe, separados, aquelas coisas estavam separadas, você disse. Eu olhei além dessas coisas e eu vi cinzas por todo o chão quando eu olhei para baixo. E apenas cobria o chão toda aquela cinza, pequenos montes dessa cinza. E havia um fluxo de lavas passando por lá. Eu não vi ninguém, ou demônios, ou qualquer coisa lá embaixo. Era apenas um deserto. Bem, você disse que estava lá, então você estava nas nuvens e você olhou para baixo. Eu desci das nuvens e olhei para cima.
Você sabe, cinzas e fios de lavas. Você disse que parecia lava vermelha escura com rios de lava. Sim, muito quentes. Então eu olhei e fiquei assustada. Então eu não quis mais olhar para baixo. Então eu continuei. E eu continuei caminhando. E então eu vi essas enormes colinas totalmente planas. Apenas enormes colinas, enormes. O céu era tão azul. Essas colinas, não havia nenhuma árvore ou planta nenhuma nessas colinas. Elas eram perfeitamente gramadas. Uma grama perfeita. Não como grama alta, apenas tudo plano. Nessas colinas, que eram colinas infinitas, não tinha nada em cima delas. Então eu olhei para cima e vi o céu. E uma luz muito, muito brilhante, mais brilhante que o sol. Então eu me ajoelhei e comecei a adorar. E então, essa foi a minha visão. Maravilhoso. E depois, como eram essas nuvens? Você disse que parecia que os anjos, que tinham anjos, tinha muita luz. Eles não eram luzes piscantes, eles eram apenas luzes que cresciam e encolhiam. Mas pareciam humanos. Então eles subiam e desciam nas nuvens assim. Eles não tinham asas? Não. Sem espadas. Nada parecido com o que a gente vê. Eles eram apenas luzes parecidas com humanos. E eu sabia que eles eram anjos. E você não conseguia ver? Você viu o rosto brilhante, mas você não conseguia ver o rosto de Jesus? Não, era só luz. Só pura luz. Muito mais brilhante do que o sol. Apenas luz. Oh, beautiful. Okay. And then, tudo bem. Let's see. And this was... Vamos ver. Isso foi quando você tinha 5 anos de idade? Por volta de 5 anos, sim. Eu lembro que você me contou sobre isso. Fizemos um vídeo sobre isso no passado. Sim, mas essa foi apagada, então você está contando de novo. Quer dizer algo mais sobre o Senhor ou sobre Jesus ou qualquer coisa? Bem, essa foi a minha visão, mas é apenas uma visão. Mas Deus é real, Jesus é real. Não é só uma visão, Ele é real. Precisamos ser cristãos antes que algo terrível aconteça. Você não sabe quando você vai morrer. Você pode morrer depois que esse vídeo acabar. Você pode partir. Você não sabe quando vai partir. Você pode sair e estar no seu carro. Você poderia sofrer alguma coisa e simplesmente partir. Poderia acontecer qualquer coisa com você. E você não sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto. Apenas certifique-se de estar pronto para o que der e vier. Sim, isso é muito incrível. Então, enfim, essa era a sua visão e eu agradeço todos que ouviram. Muito obrigado por compartilhar isso. Sim, obrigada.